alegria, felicidade, indignação, incertezas, dúvidas, falta de dinheiro, falta de acesso, pessimismo, otimismo, desesperança, namorado abandonou, professor chato, bronca com o pai ou com o irmão. Tudo isso está nessa sala. E nós mais velhos. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou acreditando no novo Brasil. Eu sou deputado, médico, pediatra e cuidador de jovem também. Estou no meu 6º mandato pelo PMDB do Rio Grande do Sul e sou vice-líder do novo governo do Michel Temer. Este programa, com certeza, vai colocar mais esperança, mais luz para os jovens e jovens de baixa renda. A desigualdade tem nome, tem idade e tem cor no Brasil. E tem gênero também. Mulher, jovem, gente de cor, e esse inclui os jovens. Aí 15 milhões de jovens, e a desigualdade do meio de vocês é dolorosa. Esta crise, que é extraordinária, que o país passa, primeiro de ordem econômica fiscal, mas também de ordem moral, e política menos, mas também é real, atinge de cheio os mais pobres, atinge de cheio os jovens, as mulheres solteiras, mães adolescentes, mulheres que apanham. Então, esta crise, especialmente fiscal e econômica, que o país estava na beira do precipício para entrar num colapso, como entrou o Rio de Janeiro, o governo federal, como entrou o Rio de Janeiro e como entrou o meu estado, o Rio Grande do Sul, e outros estados vão entrar agora. Estava assim. E com a mudança política que ocorreu, as contas públicas pararam aqui no precipício. E agora, todo esse processo de recuperação para nós nos afastarmos do precipício. E eu não vou me furtar de falar por 5 minutos de que esse novo momento que o Brasil vive, que com certeza põe esperança em nossos corações. Põe esperança. Primeiro, é bom ter jovens que puxam lá do Estatuto da Criança, que foi uma luta de todos vocês e de todos os partidos, que foi votado pela Casa em 2013, não é, Júlio? Parabéns, Júlio, pelo ID, antes que eu esqueça, e toda a sua equipe. Puxou do Estatuto, 3 anos depois, 2 ou 3 regras, benefícios que estavam no Estatuto, e o Júlio, há menos de 3 anos no governo, e o Michel, há menos de 3 anos como presidente, põe em prática, com o apoio da Caixa. Uma pequena ação que tem significado. Aí eu vejo a Amanda, e que nome que nos repete amor ao próximo, Amanda, nos repete a solidariedade, a tolerância, esse nome Amanda, lembra amor, aprendiz, estagiário, lembra que o desemprego, que aumentou nos últimos 5 anos, 6 milhões, o Lula entregou com uma taxa baixa de desemprego, que era 7 milhões, mas era baixa comparativamente, saltou até
o ano passado para 12 milhões de desempregados, que é 12% da população ativa. Mas na área de vocês, de 15 a 29 anos, pega 30% dos jovens. 30% dos jovens. Isso passa pela depressão econômica que o país entrou nos últimos 5 anos, que eu não vou olhar para trás. Eu quero falar de vocês de soluções. E o governo Michel, apoiado por uma quantidade de partidos, tá? Com coragem, ousadia e determinação. E ele conhece, ele sabe que precisa fazer reformas. E mandou a primeira reforma de controlar os gastos públicos, como a gente controla em casa. O seu pai perde emprego, se a mãe perde emprego, se o irmão perde emprego, tá? Em primeiro lugar. E segundo, se a família é gastadora, tá? Tem que começar a cortar gastos. E essa é a filosofia do governo para segurar a queda no precipício. Não vai diminuir o dinheiro da educação e da saúde. Vai aumentar sempre pela inflação todos os gastos do governo. E da saúde e educação, além da inflação, tem o que o Michel manteve. Eu digo porque eu fui o relator da emenda constitucional 241. E digo isso com absoluto conhecimento. A educação e saúde são as duas áreas que vão aumentar independente da inflação. O corte de gastos atinge o legislativo, atinge o gastador do Poder Judiciário, né? E atinge o executivo também e o Ministério Público. Mas de todas as áreas desse conjunto de poder público, a educação e saúde poderão aumentar, porque nós mantivemos o que estava na Constituição, que a saúde é gasto mínimo, é piso mínimo, que pode aumentar. Então, isso está assegurado. E lentamente, o governo vai se recuperar do buraco das contas e da enorme dívida bruta que o país tem. Vai se recuperar. E vai demorar, mas começou. A outra reforma, que é da Previdência, que o Michel mandou hoje. Se eu fosse jovem, eu iria estudar. O que representa para mim a Previdência? Isso é um desafio para ti, Secretaria de Juventude, para vocês. Só analisem lá se vale a pena. Eu acho que vale, mas de repente eu tenho quase 70 anos e você tem 30. Tá? Pode na minha cabeça valer e para você jovem vocês não valerem. Se eu fosse jovem hoje, eu ajudei a derrubar o regime militar na idade de vocês. Tinha 15, 16, 17, 18 anos, 20. Depois quase perdi a faculdade. Se eu fosse jovem, eu ia botar. Claro, vocês ainda não têm a consciência disso. Eu ia andar com uma placa no peito. Senhores deputados, votem a reforma da Previdência, porque daqui 50 anos eu quero me aposentar e receber. Eu estou falando de um assunto que afeta vocês daqui 40, 50 anos. Tá? Porque se não fizer a reforma, daqui 10 anos o governo começa a atrasar, daqui 20 começa a não pagar, e daqui 40 anos, quando vocês forem se aposentar daqui 40 anos, então, tempo de 40 anos, vocês não se aposentam. Então isso é um desafio para vocês estudarem isso. E também para os pais de vocês que vão se aposentar e os avós continuarem recebendo. Porque o quadro da Previdência Pública é dramático e assustador. E também a Previdência prejudica também os pobres e os baixos salários. Essa é a segunda reforma que o Michel, em 3 meses, teve coragem, que sobra no coração de vocês. E no coração dele também está sobrando. A terceira, ouvindo a Amanda, é profissão. Eu quero estudar isso aí como uma profissão. Eu comecei a ter profissão com 30 anos de idade, quando fiz a minha residência médica. 30 anos. E hoje a economia,
a política de trabalho, a política econômica no mundo inteiro. Os jovens querem o crescimento econômico, quer jovens com profissão mais cedo. E vocês estudam tanta porcaria, eu também estudei tanta porcaria no ensino fundamental e no médio, e que a gente não aproveita. E essa reforma corajosa também vai fazer que os jovens possam sair com uma profissão no ensino médio. Depois, se quiser, vai fazer faculdade. A quarta é rever a lei trabalhista em 3, 4 artigos, que já existe, que é o acordado sobre o legislado, mas como não tem lei, e aí qualquer um que não ficou contente derruba. Tá? E outras pequenas reformas que vai ser feito. Disse isso para passar para vocês esperança. Esperança, confiança, coragem. Leem, estudem, sejam revoltados, sejam indignados, escolham um partido, façam política também, devagarzinho, tá? Porque o país precisa de vocês. E acreditem, nós vamos demorar um pouco para tirar o país, talvez, da sua pior crise econômica, sim. Política não, mas a pior crise econômica, sim. E precisamos da indignação e da esperança. Esperança, para encerrar, não só de ficar esperando, não, de fazer acontecer. Um beijo no coração de todos vocês.